Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao A Casa é Sua. Este é mais um projeto do Embaixadores da Cultura, que tem como principal objetivo fortalecer a cultura da empresa e a conexão entre os colaboradores. Mas e aí? Você sabe quais são os segredos por trás do sucesso desse projeto? Então preparem-se, que aqui você vai ouvir histórias reais, inspiradoras, cheias de insights e dicas de profissionais que vivem e respiram a Rio Verde. Fiquem ligados, não percam nenhum episódio. E hoje a gente começa falando sobre a competência, assumir responsabilidade e se comprometer no ambiente de trabalho. Eu sou o Gui Nagori e os nossos convidados de hoje são... Ricardo Teixeira, diretor de Engenharia e Incorporação da Rio Verde. E... Com a Luara Saki, coordenadora da qualidade. Legal, gente. Para começar, eu queria que, Ricardo, você contasse pra gente como que foi a sua trajetória na sua carreira. Tá bom. Bom, eu iniciei na Rio Verde em 1999, estava finalizando a faculdade, me formando na UFSCar em São Carlos, e participei de um processo seletivo, né, que estava lá sinalizado na universidade. Fiz o processo seletivo, entrei em 99 e fui trabalhar numa obra aqui em Mojimirim, né? A Rio Verde tinha sede em Limeira nessa época, e fui ser o engenheiro residente de uma obra em Mojimirim. E dali fui passando por todos os departamentos, setores que o engenheiro, né, dentro de uma empresa de engenharia passa. Então, de engenheiro de obra residente, coordenador de produção, gerente de contrato e hoje como diretor de engenharia e incorporação. Uou! Parabéns pela Isso já vão ser 20 anos. Ah, tá. 20 anos de empresa. Não precisa contar, não precisa entregar as datas. Legal, muito legal. E você, Luara, conta pra gente a trajetória. Bom, a minha trajetória começou em 2009, onde eu prestei o curso do COTIL, que é o Colégio Técnico da Unicamp, em Limeira, né? Nessa época eu estava prestando a prova para fazer tanto ensino médio quanto curso técnico, né? Era integrado ali. Eu tinha 14, 15 anos, eu não sabia muito bem, né, o que eu ia seguir no ramo profissional, mas avaliando os cursos ali tinha tanto edificações quanto qualidade, que foram os dois que me interessaram, mas vendo a grade eu segui no edificações. Bom, em 2010 eu recebi a notícia que eu fui aprovada, né, que eu entrei, eu ingressei no COTIL, e ali eu tive meu primeiro contato com os temas assim da engenharia civil, né, com professores excelentes que fizeram com que eu realmente gostasse, me apaixonasse por esse mundo de obras, né, e que eu seguisse com a profissão. Então, eu estudei no COTIL de 2010 a 2012, em 2013 eu já ingressei na faculdade, na engenharia civil, né, e dali, nesse mesmo ano, né, eu tive a minha primeira experiência profissional, né, como estagiária em uma empresa que fazia gerenciamento de obras, e eu era estagiária de gerenciamento e qualidade. Bom, mas assim, minha vontade mesmo era entrar na Rio Verde, né? Eu sou de Limeira, nasci e moro lá até hoje. A Rio Verde foi fundada em Limeira, então a gente sempre escutou falar muito bem da empresa, né? Então eu sempre tive essa vontade, ainda mais quando eu ingressei no COTIL, eu quero entrar lá, quero ter essa experiência, né? Eu me lembro, assim, das vezes que eu passava na frente da sede da Rio Verde em Limeira e falava, um dia eu vou trabalhar aqui, mãe, você pode escrever. E foi que em 2016, né, eu recebi a notícia que eu ingressaria na Rio Verde, né, como estagiária de engenharia numa obra no Red Tower. Em 2016 eu estava na faculdade, então eu estudava em Piracicaba e a obra era em Piracicaba também, então deu certinho ali, né? Eu entrei como estagiária de engenharia, mas atuava nas áreas de qualidade e meio ambiente, e com um ano de obra eu recebi o convite para atuar no departamento da qualidade da sede. Então eu saí da obra, fui para a sede, onde eu me identifiquei, me especializei e estou nele até hoje. Até os dias de hoje aí. Olha, eu fiquei curioso um pouco para você. Você já contou um pouco esse caminho que você já passava na frente da Rio Verde, e isso já te deixava
apaixonado por essa história de querer trabalhar Isso. ali na empresa e tal. Mas assim, de vocês dois, eu quero saber também, quando que foi na vida de vocês, ou quando era criança, ou na adolescência, que vocês sentiram que vocês iam trabalhar como engenheiros, que trabalhariam em uma construtora? O que fez brilhar os olhos de vocês nesse sentido? Uma coisa que eu me recordo bastante até em conversas de família, né? A mãe, o pai lembra, e eu lembro também que eu gostava muito de fazer protótipos, de entalhar madeira. De criança, então. Coisas de criança, né? Então, assim, sempre a questão de mexer com essa... criar alguns caixas, né? É realmente um artesanato. Né? Então, isso eu senti que, poxa, eu gosto disso. E quando você vê uma obra, você projetando, executando e depois ela consolidada ali, poxa, é um prazer muito grande, né? Então tem um pouquinho de remeter à criança, né? De você pegar um negócio e ir montando, aí você vê aquilo pronto, te dá um orgulho. E hoje eu posso falar que profissionalmente eu tenho esse orgulho, porque o que nós fazemos fica aí pro resto da vida. Sim, isso faz parte do seu cotidiano, passar na frente de uma obra e ficar lá olhando. Poxa, muito, muito, né? A gente acaba alterando regiões da cidade, né? Sim. Então, geralmente quando a gente chega, isso para obras residenciais, né? Porque a Rio Verde também atua na parte de obras industriais, então você acaba interferindo naquele ambiente, trazendo vida, né? Trazendo parte social para aquilo. Isso é muito prazeroso. E você, Laura, você já contou que tinha essa paixão pela Rio Verde, mas tinha algo na infância ou na adolescência que fez brilhar seus olhos e falar, pô, vou trabalhar nessa área? Na infância, adolescência, eu acho que não. Quando eu me deparei ali com os cursos, né, do técnico, eu fui mais pelas áreas que eu tinha mais facilidade. Então, eu sempre gostei muito de exatas, né? Então, eu segui ali por esse raciocínio. E o que me fez realmente seguir, me apaixonar, foram os grandes mestres, professores que eu tive ao longo dessa trajetória, né? Que a gente é muito desafiador, né? Mas a gente entendendo um pouquinho da realidade faz com que a gente queira vivenciar isso também, né? Então, foi basicamente nessa linha que eu segui e que eu continuo até hoje. Legal, esse é o videocast A Casa é Sua. Embaixadores da Cultura, assumir responsabilidade e se comprometer. A gente vai falar disso agora. Queria que você contasse um pouquinho, vou começar com o Ricardo aqui, o seu dia a dia do trabalho. Como que é? Fala pra gente. Tá bom. Bom, cada dia é diferente, um dia é diferente do outro, né? Hoje, na minha diretoria, eu cuido de alguns departamentos que têm diversidades de assunto. Então, eu cuido do Departamento de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, né? Que a gente cuida de pessoas e do ambiente que nós estamos atuando, né? Da parte de qualidade, assistência técnica e também dessa parte de incorporação, que são produtos imobiliários. De tudo isso, mesmo sendo diferentes, o dia a dia é assumir responsabilidade. Né? Nós temos que assumir, tomar decisões, né? E com isso veio o comprometimento. Então você assume uma responsabilidade, se compromete de fazer aquilo da melhor maneira possível, né? E fazer da melhor maneira possível é você trazer um resultado positivo para a empresa. Então as decisões, assumir responsabilidade faz parte do dia a dia. E as responsabilidades, elas mudam de acordo com a área que eu atuo. Então, num departamento de segurança do trabalho, eu assumo responsabilidades de que o colaborador, a partir do momento que ele sai da sua residência, eu tenho que ter a responsabilidade que ele vá e volte do jeito que ele saiu. Né? Então, isso é uma responsabilidade e nós temos que assumir compromisso com isso, né? Se comprometer com isso. Fazendo um contraponto na parte da qualidade, nós precisamos assumir responsabilidade de tomar uma decisão técnica naquele momento, né, de que aquele produto ele atenda às exigências técnicas, de qualidade visual, porque eu estou entregando para um cliente, ele precisa gostar daquilo que eu estou entregando, e também precisa ter o uso e operação, precisa funcionar. Precisa ter vida útil, né? Então, responsabilidade e comprometimento está no dia a dia nosso. Se a gente for contar quantas vezes a gente acaba assumindo responsabilidades, eu vou falar para você que a gente não consegue, porque a gente se perde, porque é muita responsabilidade e nunca sozinho. Né? Sempre compartilhar, sempre colocar isso para a equipe. Né? Então, eu gosto de falar, olha, vamos assumir junto a responsabilidade. Mas eu, no meu cargo de diretoria, de líder, eu preciso também assumir essa responsabilidade e depois dar tranquilidade, né, para que os meus liderados consigam também assumir as deles e a gente compartilhar isso.
Falando em tanta responsabilidade assim, pode parecer que dá um peso, um certo estresse, algo que possa te deixar um pouco inseguro do que vai acontecer. O que você faz para inverter isso? Pô, eu tenho muitas responsabilidades, é isso mesmo, e eu vou seguir por esse caminho para que te deixe leve, e principalmente porque o seu trabalho também ele não é sozinho, é um trabalho em equipe. Exato. Como que você deixa todas essas responsabilidades ficarem leves num bom sentido, assim, para toda a equipe? O importante para você, o estresse vai ter, o dia a dia ele é complexo, que nem você falou. Nós trabalhamos com equipe, né? Então, uma edificação, uma indústria, ela não nasce de um engenheiro, do pessoal de produção, é de um conjunto, né? O que nos traz tranquilidade é contar com a estrutura da empresa, né? Então, quando eu falo que eu assumo responsabilidade, os meus liderados também assumem, a empresa também tem a responsabilidade dela, né? E essa abertura de nós compartilharmos e ter departamentos específicos para a gente poder dividir isso é o que nos faz suportar tanta responsabilidade, né, de uma maneira leve, que é o dia a dia, né? Não adianta eu falar, olha, hoje eu não vou assumir responsabilidade porque eu não quero me estressar. Aí né? que vai se estressar. Aí que vai se estressar. Mas eu sei que eu tenho um respaldo. Eu tenho uma empresa com colaboradores altamente capacitados, treinados, experientes, né? Isso, a experiência nos mostra, né, que conversando, pensando, isso vai ser suportável, vamos falar assim. Então, é um prazer, né? Sim. Apesar de ter responsabilidade, de ter o estresse, de ter o dia a dia pesado, mas eu sei que a empresa me dá um respaldo que me dá essa tranquilidade. Sabendo dessa corrente com os colaboradores e tudo mais, você consegue ter essa segurança. Exatamente. Você tem essa confiança. Isso. Então, você tem a confiança de que aquele vai fazer determinada função e que está legal o que está fazendo, esse também e tal. Então, a união de tudo acaba dando essa confiança e as responsabilidades ficam mais nesse âmbito da... E essa insegurança passa. Não de, ai meu Deus, tenho muitas responsabilidades. Exatamente. Né? Se você está trabalhando e você não tem essa segurança com muitas responsabilidades, vai pesar, né? Exato. Mas dessa maneira fica mais numa questão mesmo de conferir, ver se está tudo rodando certinho. E você, Laura, como que é o seu dia a dia de trabalho? Bom, cheio de desafios, né? Sim. Então, a gente... a Rio Verde, em si, ela é certificada na ISO 9001 e no referencial SIAC. Então, eu, como a coordenadora da área, eu tenho esse desafio, né? De fazer com que as rotinas estejam atendendo os requisitos das normas, né? Para a gente manter essa certificação. Então, eu preciso ter o contato constante com a equipe que visita as obras, eu preciso ter o contato com as obras, com os departamentos, né? Ter esse monitoramento e execução, acompanhar a execução dessa obra, para a gente ter, né, essa melhoria dos processos, das ferramentas, dos produtos, do produto que a gente está entregando, né, a obra. E com o objetivo de atender a satisfação ali do nosso cliente, de atender as expectativas das partes interessadas e também garantir, né, uma maior produtividade das nossas equipes, a análise de riscos, né, o preventivo ali, para que a gente tenha essas obras, execute as obras com excelência, tenha as entregas com excelência e também permanecemos, né, certificados nessas normas, né, que atestam a qualidade da Rio Verde. Este é o videocast A Casa é Sua, do Embaixadores da Cultura. Assumir responsabilidade e se comprometer. Estou aqui com... Ricardo Teixeira, que é? Diretor de Engenharia e Incorporação. Luara Saki, que é? Coordenadora da Qualidade. E a gente continua esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que vocês aí estão adorando. Vamos lá, ó. Continuando aqui, Ricardo. Você pode compartilhar algum exemplo de um projeto ou tarefa onde assumir responsabilidade fez uma grande diferença no resultado final? No popular, chamar no peito, é isso? Isso, exato. Pôr a cara pra bater. Exato. Nunca sozinho, mas sempre tomando uma primeira decisão, né? Assumindo essa responsabilidade. E esse case que eu trago hoje é uma coisa que me dá muito orgulho, né? Foi um empreendimento em Limeira, onde nós eu tomei a decisão, né? Assumir essa responsabilidade de prototipar, de fazer o protótipo de uma viga de fachada, uma viga considerada de tamanho e peso considerado,
fazer esse protótipo no chão para poder tirar todos os detalhes de alinhamento, de estética, porque essa viga ia se repetir num empreendimento em 23 pavimentos e a gente precisaria garantir o alinhamento. Deixa eu... Né? Olha, eu sei que a gente aqui, né? Vocês entendem os termos técnicos, eu estou dentro um pouco do assunto. Quem está ouvindo a gente também se interessa pelo assunto, mas tem aquele que é mais leigo. Então eu quero entender uma coisa. A viga, o que seria? 23 pavimentos, o que seria? Seriam 23 andares? Seria a sacada do empreendimento? Só para falar no popular também, para entender. São 23 pavimentos. Essa viga é uma viga de borda, é uma viga de fachada, né? Que é a frente. Que é frente, né? Então é o que quem passa no empreendimento é o primeiro que vai chamar. Então essa viga, ela fazia um detalhe da arquitetura. Então o arquiteto pensou, né, nessa viga como um detalhe, além dela ser estrutural, ela é um detalhe arquitetônico e chamaria muita atenção. Então, qualquer desalinhamento ou imperfeição nessa viga, o empreendimento não teria o visual desejado. Daria problema na parte estética e talvez até na funcional. Também. Quando você fala funcional, seria de estrutura isso, mesmo. Então, isso. Além dela criar essa beleza, ela é pensada para beleza também, ela tem essa função estrutural de 23 andares. Exato. E uma complexidade de executar, né, nesses 23 pavimentos de uma forma artesanal, né? Então, hoje ainda, nós estamos caminhando para a industrialização, mas ainda, até nessa época, nós tínhamos que fazer o pessoal de produção no local, né? Então, nós tomamos a decisão de fazer essa viga no chão para tirar todos os detalhes de dimensão, de como que nós faríamos o travamento da forma, para depois o enchimento com concreto, para depois chegar num produto muito bom que ficou. Eu estou vendo o Ricardo criança lá brincando, exatamente, né? Fazendo o artesanal. A gente volta. Eu vou fazer um prédio, você falou do artesanal quando criança e falou nesse trabalho também. Então aí, nesse momento, você chamou a responsabilidade no peito, porque tinha o trabalho tal, mas teve que ter um caminho que foi um pensamento dessa responsabilidade sua. Exato, porque na construção civil, principalmente nessa época, o prototipava, a gente fazia um protótipo de uma viga de tamanho real, eu descarto. Né? Então, eu tenho o tempo, eu tenho o custo, mas eu tomei a decisão, falei, olha, eu preciso fazer isso para garantir uma produtividade, uma diminuição de custo na execução e, consequentemente, entregar para o cliente de cada empreendimento, de cada apartamento, um prédio bonito como nós entregamos. Né? Então, até eu trouxe algumas imagens que a gente pode ver, né? Onde aqui mostra, né, nessa sequência de fotos, esse protótipo. Então, a forma, né, em madeira é uma viga curva que traz uma complexidade maior ainda. A moldura, né, os dentes, de ficarem similares, né, de um pavimento para o outro. Né? Então, tem o enchimento, a forma, a armação e o concreto, que é o último slide, né, aí do lado direito. Na sequência, aí já dá para mostrar um pouquinho da execução. Então, nós fizemos aquela viga, tiramos todos os detalhes, e aí nesse primeiro slide começa a ver. Então, esse alinhamento, né? Por exemplo, você chegar embaixo, no primeiro pavimento, e olhar para cima, é um alinhamento, tem que estar preciso, né? Então, aqui mostra um pouquinho da concretagem, da primeira viga, e aí nós fomos subindo, né? Então, os 23 pavimentos. Aí, no último slide, dá para ver a moldura, o balanço, e aí o empreendimento pronto. Sucesso, hein? Que para mim é um orgulho, que é um caminho, né, para ir para minha casa. Eu moro em Limeira, então meus filhos estudam na escola ao lado, então eu passo ali, eu falo, poxa, assumir aquela responsabilidade junto com toda a equipe, né, valeu a pena. Que legal. Muito bonito, parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Fiquei com uma curiosidade aqui de vocês dois. Quem que tem uma inspiração assim na engenharia, na arquitetura? Pode ser nacional, pode ser internacional, para você e para você? Poxa, a engenharia, ela me fascina, né? Então, na família eu não tenho engenheiros, né? O meu pai não é engenheiro, minha mãe é professora, meu pai bancário. Mas é mais do que uma pessoa, a engenharia como um todo, né? Então, desde a parte de... Quando eu lembro, tendo a criança, você vê um avião decolando, voando, você fala, cara, que engenharia, né? E aí, na engenharia do prédio, mesma coisa, né? Você sair ali de um projeto, de uma ideia, né? E você colocar aquilo de pé e aquilo ter uma segurança estrutural, né? Um uso e operação. Então, isso é o que me fascina na engenharia. Sim, mas tem um nome que você fala assim, pô, esse cara aqui, eu gosto, ele me inspirou em algumas obras,
algum arquiteto, algum engenheiro? É, Pode ser de agora, pode ser. De engenharia, de estrutura, como eu gosto muito de estrutura também, o Paulo Helene, que hoje para nós é uma referência na parte de concreto armado, né? E você, Luara, tem algum nome? Tem o nome de professores, como eu disse, né, que foram grandes exemplos, né? Um que, assim, quando fala em exemplo, vem na minha cabeça é o professor Giocondo, do Cotil. Né, eu tive aula com ele na parte mais voltada para cálculo estrutural, resistência de materiais. Não foi uma área que eu segui, né? Eu fui mais para a área da qualidade em si, que eu tenho todo esse embasamento técnico de obras, né? Mas daí é mais voltado para a parte normativa, de requisitos de qualidade. Mas é uma grande inspiração, assim, de enxergar nele o brilho nos olhos da engenharia. Esse é o videocast, a casa é sua, projeto Embaixadores da Cultura, assumir responsabilidade e se comprometer. Eu até me perdi no roteiro aqui, porque é apaixonante o assunto de vocês. Realmente isso de começar do zero, construir e tá pronto. Então eu vejo o brilho no olho de cada um aqui, falando sobre a trajetória e falando sobre esse trabalho. Que também não é só para você, né? É um trabalho que você faz também que muitas pessoas vão usufruir, seja de passagem para olhar um belo empreendimento, seja morando nesse empreendimento. Vamos continuar aqui da sequência, eu me perdi, mas eu tô voltando aqui pro assunto. Luara, vou falar com você então. Como o seu comprometimento e responsabilidade impactam diretamente os projetos e a equipe com qual você trabalha? E o comprometimento da equipe área com os resultados da Rio Verde? Bom, eu entendo que comprometimento é responsabilidade e responsabilidade é compromisso. Quando a gente tem essas características, né, essas atitudes, a gente tem ali uma mutualidade ali de você saber que pode contar com as pessoas. Uma troca. Uma troca, exatamente. Da pessoa ser proativa, da pessoa ser pontual, da pessoa ser participativa. E isso é você assumir um compromisso, né? Você se dedicar a isso. Entendo que essas atitudes fazem com que a gente até tenha uma maturidade profissional e ajude a gente na tomada de decisões, né, com mais facilidade. E até pegando um gancho do case apresentado pelo Ricardo, esse comprometimento, essas responsabilidades assumidas, né, por nós da qualidade principalmente, né, conforme a pergunta, eu acho que a gente acompanhar todas essas etapas de obra, né, trazendo as inspeções, realizando as inspeções conforme norma técnica, conforme projeto, conforme as nossas instruções de trabalho, né, e conforme requisitos e especificidades de um cliente específico, né, a gente precisa entender todas essas etapas dentro desses nossos embasamentos para que ela tenha aquele resultado final, né? Aquela obra bonita, né? Entregue para o cliente de uma forma com uma satisfação, né? Para aquele cliente, usável, conforme a expectativa que foi solicitada inicialmente, né? Então, eu acho que ter esse comprometimento, esse compromisso, tanto da minha parte quanto da equipe, faz com que a gente tenha esse sucesso nas entregas das obras, né? Acompanhando do começo ao fim, sem deixar de atender aos requisitos, né, das certificações. É o envolvimento. Exatamente. Exato. Se apaixonar pelo projeto, né? E pegar ali e entrar de cabeça. Seria isso. E entender também que a gente tem o comprometimento, assume responsabilidades, mas a gente não pode deixar de avaliar os riscos disso e de compartilhar, né? Então, realmente é o envolvimento ali, da gente saber que existe risco e até onde, né, o risco calculado pode ser assumido ou a gente vai precisar tomar algum tipo de ação, né? Então, eu acho que existe muito isso da gente se comprometer, da gente ter a responsabilidade, mas realmente compartilhando, né? Tendo essa comunicação, né, com várias áreas, vários responsáveis, para que todo mundo assuma o seu pacotinho de responsabilidade para totalizar no todo. Quais foram algumas das consequências positivas que você experimentou ao assumir responsabilidade e se comprometer em seus projetos? Eu acredito que o meu próprio desenvolvimento dentro da Rio Verde, né? Como eu falei, eu entrei na Rio Verde em 2016 como estagiária, né, de obra, e com essa questão dessa postura, né, de assumir responsabilidade, de me comprometer, né, de
entender isso como uma cultura da Rio Verde fez com que ela me enxergasse também. E entender que ela pode contar comigo e eu posso contar com ela. Igual eu falei, essa mutualidade ali da união mesmo, né? Então, eu acho que o maior exemplo para mim dessa questão é meu próprio crescimento aqui dentro, né? Que essas características, essas competências refletiram nessa minha carreira. Você está assistindo ao videocast A Casa é Sua, projeto Embaixadores da Cultura. Vou dar sequência aqui com o Ricardo. Ricardo, que conselho você daria? Não, antes disso, eu quero saber se você já enfrentou desafios ou situações difíceis devido à falta de comprometimento de alguém na equipe. Como você lidou com isso, certo? E quais foram as lições aprendidas? Tá. Bom, a gente acaba passando por isso, né? Eu tenho essas equipes que eu acabo dirigindo e às vezes você percebe algum colaborador, algum integrante da equipe com essa questão de não querer assumir uma responsabilidade ou uma falta de um comprometimento. É conversar, é trazer, entender o porquê que está acontecendo isso, essa insegurança, né? O porquê que ele não trouxe naquele momento, porquê que ele está com essa dificuldade, né? E mostrar para ele que nós vamos assumir a responsabilidade juntos. Né? Eu preciso do comprometimento dele, né? Eu preciso que ele se comprometa, mas o assumir responsabilidade, podemos compartilhar ela, né? Então, eu gosto de sentar, né, com cada um e mostrar, abrir, falar, olha, estou aqui, né? Somos uma equipe, né? E principalmente na questão da construção civil, um projeto, nós estamos falando aí de 300, 400, 500 pessoas, né? Então você tem que escalonar isso. Não adianta você jogar a responsabilidade só para o líder e esquecer o restante, né? Então, mostrar isso para cada um colaborador, de que de ponta a ponta todos têm a sua responsabilidade, todos têm que ter comprometimento para que o produto final, que é o que nós entregamos, que é uma obra, é um empreendimento, seja uma indústria, seja uma edificação, um edifício, que nós vamos entregar ele com uma segurança estrutural, né, com uso e operação dentro do que foi projetado, dentro do que foi pensado, e também uma estética, né, que fique bonito, que a pessoa fala, poxa, eu moro num empreendimento da Rio Verde, bonito, né, que funcione. Então, mostrar que isso depende de cada um, não é isoladamente, né? Então, eu posso assumir uma responsabilidade, mas se eu não tiver, né, o meu liderado, a equipe, os departamentos também assumindo cada um a sua responsabilidade e se comprometendo de fazer o que a empresa tem como diretriz, tem como política, para a gente poder ter o produto melhor entregue possível. Vocês já tiveram algum caso assim de sentiu que aquele setor ou aquele colaborador estava desmotivado e aí identificou uma questão de insegurança, teve uma conversa e depois inverteu, te surpreendeu, acabou virando o jogo, a pessoa te surpreendeu e o projeto foi para cima? Tive e surpreendeu assim, com uma conversa de realmente sentar e abrir, né? De você dar aquela oportunidade de falar, conta para mim o que está acontecendo. E era um problema, né, que poderia ser muito grande, mas ele falou, olha, eu tenho essa dificuldade. Falei, vamos resolver, vamos assumir, porque nós temos caminhos, nós temos escolha, né? Às vezes eu estou pensando no caminho A, ele está pensando no caminho B, e não significa que o meu é A, que é o certo, né? Se ele está no B, se eu vejo que não é esse caminho, mostrar para ele, vamos aqui para o A, vamos discutir o A. Ou às vezes, olha, vamos continuar no seu caminho, né, na sua decisão, mas vamos junto. E uma conversa de 5 minutos, parece que, poxa, mudou. Parece que veio a segurança, né? Mudou o jogo, tá então, vendo? realmente, a conversa, né? Eu acho que você abrir e você mostrar, principalmente você ser exemplo, né? Falar, olha, eu faço o correto, então eu estou dando o exemplo que o fazer o correto dá certo. Então, acho que esse acontece. Né? A conversa é o melhor negócio em todos os sentidos. Né? Exato. Tanto para o líder, porque o líder também pode estar inseguro. Sim, claro. Quanto para o claro. colaborador. E a hora que abre o jogo ali, acerta os ponteiros e vai embora. Então, às vezes, essa insegurança de abrir que está inseguro vai te deixar mais inseguro. Exatamente. Né? Então, abre e fala, ó, tô preocupado aqui com isso, não sei se vou dar conta. Vai sim, vamos por aqui. E tá tudo certo. É isso Vamos aí. lá, continuando aqui.
Você quer complementar algo sobre isso? Não, eu acho que é exatamente isso, a comunicação, né? E eu acho que o primeiro passo da insegurança é você realmente se abrir, né? Porque às vezes esse é a primeira barreira ali, né? Então, todo mundo entendendo que tá todo mundo ali trabalhando junto, né? A gente tem o mesmo objetivo, né? A gente precisa demonstrar essa insegurança, ouvir, né, das outras pessoas, e isso vai fazendo com que você ganhe experiência, você ganhe confiança, né, para resolver os problemas enfrentados, ou para tomar uma decisão, né, para você assumir. Então, como o Ricardo falou, às vezes uma conversa ali de 5 minutos, que você percebe da sua equipe, ou que a equipe queira, né, conversar com você, você já resolve ali um mega desafio, né, que tá todo mundo ali apreensivo, e com a conversa a gente já mata isso. Você, fazendo um complemento nisso, utiliza de ferramentas para você ter essa responsabilidade, esse comprometimento? Eu gosto muito da parte organizacional. Como eu lido com departamentos diversos, né? Então, a questão de organização. Então, eu gosto de ter organizado todos os meus assuntos. Então, o planilhado, né? O engenheiro gosta muito de planilha, de você listar aquilo, porque o dia a dia é corrido, né? Você tem atividades. Se você deixa de dar um retorno para alguém que está esperando, acaba gerando essa insegurança. E essa insegurança faz ele não assumir uma responsabilidade, faz ele não ter um comprometimento desejado. Então, eu gosto muito de tudo que chegar até mim, de voltar, de ter um retorno, né? Porque muitas vezes no dia a dia você fala, isso aqui não é importante. Às vezes não é importante para mim naquele momento, mas para quem está esperando esse retorno, pode ser aquela conversa de 5 minutos, né? Pode ser aquela questão, poxa, não dei o retorno e para mim está tudo bem. Não, mas ali eu causei um efeito cascata, que ele vai deixar de assumir uma responsabilidade, ele vai deixar de ter um comprometimento. Então, uma ferramenta é se organizar, né? Poder retornar tudo que chegar a você, não deixar nada passar de um dia para o outro ou deixar no esquecimento. Então, eu acho que isso é uma ferramenta importante. Luara, e você? Conselho que você daria para os colegas e também que ferramenta você utiliza? Tá, como conselho, eu acho que a parte de tirar essa barreira mesmo da insegurança. Quanto mais a gente se abre, mais a gente busca, mais a gente escuta, né, outras experiências, outras vivências, né, outras opiniões, a gente consegue ir amadurecendo a nossa ideia, amadurecendo, né, as nossas opiniões, né, e isso contribui para a gente assumir uma nova responsabilidade ou para a gente se comprometer a algo novo, né, porque a mudança, o novo, sempre vai causar algum um receio, assim, pra gente, né? Então, tentar se abrir nessa questão. E eu acho que também é a questão de ser mais participativo, sabe? Se envolver mais, ser mais participativo. Isso faz com que as pessoas te olhem diferente, mostrem que você está aberto ali a receber, né? As informações ou a se dedicar para aquilo. E isso vira até oportunidade, né? Para crescimento, né? Dentro da empresa. E também vou nessa linha do Ricardo, da organização, né? Também, eu entendo que tem muita gente que às vezes fala, eu não consigo assumir mais responsabilidade, porque eu já tenho muita coisa que eu faço, mas às vezes é apenas por uma falta de organização. Lógico, às vezes realmente não é possível, mas se você pega ali para alguma ferramenta para se organizar, para você colocar suas rotinas, para colocar suas tarefas, né? Muitas vezes, se você tem essa programação, você percebe que às vezes você não está sem tempo, você só estava sendo desorganizado. E você vai elencar ali o que você precisa fazer, né? E vai sobrar um tempinho para você ou se dedicar para algo pessoal ou profissional, né? Para você conseguir outras atribuições, outras responsabilidades ali. E muitas vezes também, elencando essas responsabilidades, você também pode perceber que, eu não consigo assumir mais nada, né? E tá tudo bem, igual a gente falou, a comunicação precisa vir em primeiro lugar. Então, manter esse contato com a liderança, com a equipe, do que, olha, isso eu consigo ou não consigo, faz com que a gente tenha sucesso nessa competência, né, de assumir responsabilidades, porque a gente precisa dessa transparência, né, entre o que é possível e o que não é, o que
eu consigo ou não, porque responsabilidade nada mais é do que você assumir algo e prestar contas por aquilo, sabendo das consequências, de riscos, né? Então, eu também vou muito nessa linha. E como ferramenta, eu gosto muito do Excel também, né? Mas eu sou muito visual, né? Então, eu gosto muito do papel, da caneta ainda. Epa! Gosto muito. Papel, caneta, Pai, eu vou escrevendo ali. Na mão também, não? Não, na mão não. Na mão não. Gosto muito de post-it, assim. Quem passa pela minha mesa vê, né? Tudo. Ali já te lembra de algo que Isso. precisa ser Eu gosto feito. muito, assim, de dividir por cores o que eu preciso fazer, o que é mais urgente, né? Ideias futuras, né? Melhorias. Eu vou dividindo meus post-its ali por cores, eu me encontro ali, né? E eu consigo me organizar. Também tem um caderno, né? Que eu uso diariamente, ele é meu companheiro ali, não é uma agenda, mas funciona como agenda para mim, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu começo o meu dia é abrir o caderno, porque daí eu vou saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso assumir hoje, com quem eu preciso conversar, né? E sai algum insight ali, eu também já escrevo. Então, ali, isso já me guia bastante. Acho que tem uma linguagem que é geral, que é com a equipe, que seriam as planilhas, o Excel e tal, e cada um tem o seu jeito próprio. Sim. Seja até, falei brincando, mas seja anotar alguma coisa ali, anotou na mão, anotou no papelzinho, tá ali na lousa, para saber o que vai ter de responsabilidade e se comprometer também durante o dia. E a boa e velha conversa. Conversar, se comunicar, entender o que o outro está precisando, ele entendeu o que você está querendo, né? Então, acho que isso caminha junto. E eu acho que hoje em dia, o que mais tem é ferramenta para ajudar nessa parte de organização, né? De gestão. Então, isso é que não falta. A gente só precisa, cada um precisa entender o melhor formato de você se identificar ali, né? Então, comigo é o visual. Com a minha equipe, a gente funciona... As meninas gostam ali de um Excel, de uma planilha, né? Então, a gente faz ali as nossas reuniões, as nossas conversas, a gente lista numa ata, deixa ali disponível no nosso grupo do Teams, as meninas vão atualizando as tarefas, fica tudo em tempo real, eu vou colocando as corzinhas que eu gosto de enxergar, então a gente vai se adaptando ali para todo mundo conseguir, como equipe, né, ter uma boa organização, e daí sim a gente consegue, olha, eu preciso que vocês assumam essa atribuição, né, ou façam isso, ou vamos priorizar essa tarefa, né? Então, com isso, a gente consegue ir se organizando. Só um detalhe, as meninas que ela fala são as engenheiras de qualidade, tá? Isso. Tudo certo, é uma maneira carinhosa. Agora, e os meninos também são os engenheiros? Também. O departamento é só engenheiro de qualidade. Equipe são só mulheres. Só meninas. Bom, vou falar da minha ferramenta também. Eu gosto de anotar, gosto do visual, mas ultimamente eu uso o aplicativo de mensagem, mando para mim mesmo. Isso. A conversa comigo mesmo. Exato. Ó, tá acontecendo isso vai fazer isso. Ou tiro uma foto e mando e tal. Então a gente vai vendo qual ferramenta funciona com a gente. Tem bloco de notas, Isso. tem a conversa com você mesmo, né? Tem várias opções hoje em dia que ajudam, né? Vamos lá, dando sequência aqui. Como você vê, Ricardo, a evolução do conceito de responsabilidade e comprometimento na Rio Verde nos próximos anos? Olha, de uma maneira muito feliz, né? Porque a Rio Verde, principalmente nesse ano de 2024, né, com os embaixadores da cultura, tendo essa competência que nós estamos conversando hoje de responsabilidade, de se comprometer, já é perceptível internamente, entre os departamentos, né? Quando eu falo perceptível, é essa questão de você, de conversar, de trazer, olha, eu preciso tomar uma decisão, o cliente me pediu uma alteração e eu queria compartilhar isso, né? A responsabilidade final vai ser de um líder, de um responsável do projeto, mas eu percebo essa abertura, né? E eu percebo que isso melhora ambiente, segurança, né, das pessoas, de trazerem, e aí a gente vê uma consequência que são decisões assertivas. Nós estamos colhendo, né, percebendo, está sendo perceptível essas decisões com a satisfação do cliente, com o que a Rio Verde está colhendo hoje, né, com obras, com clientes aí a nível nacional de extrema importância nos departamentos, nos setores, né, automobilístico, farmacêutico, alimentício. Então, tudo isso é uma consequência. Eu acho que foi muito feliz, né, a criação desses embaixadores da cultura com essas competências e fomentar isso, né? Colocar isso em prática e praticar. Então, eu vejo com muitos bons olhos. E você, Luara? Bom, eu vejo o assunto como uma
uma crescente, assim, né? Porque, igual o Ricardo comentou, né? A gente trazendo essas competências, né? Trazendo essas conversas, essas vivências, né? Trazendo essas experiências, assim, abertamente, né? Faz com que o pessoal tenha uma outra visão, uma outra percepção do assunto, né? E igual a gente comentou, né? A gente vai quebrando essas barreiras, a gente vai fazendo com que o pessoal tenha mais noção do impacto que isso gera, né? Dessa questão da responsabilidade, de você se comprometer a algo, né? Então, eu acho que a gente trazendo esse assunto para mais próximo das pessoas, né? Traduzindo, né? Trazendo as histórias inspiradoras, né? Eu acho que isso faz com que a gente aumente o nível de consciência das pessoas quanto ao assunto. Vamos lá, agora eu queria que você falasse ali para o seu ouvinte, certo? Ricardo, para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para todos os nossos ouvintes e amigos sobre a importância de assumir responsabilidade e se comprometer no ambiente de trabalho? Pode falar para ele lá. É uma mensagem, né? Eu acho que não podemos deixar de assumir responsabilidade. O nosso dia a dia exige assumir responsabilidade. Mas, em contrapartida, saber que, às vezes, ter a humildade, né, de não assumir uma responsabilidade por ter que assumir. Mas, antes de assumir uma determinada responsabilidade ou tomar uma decisão, se não sabe do assunto, né, traz ele, compartilha ele com outras pessoas, com outros departamentos, porque tudo isso vai te dar muito mais segurança, né, numa tomada de decisão, em assumir uma responsabilidade que a consequência seja positiva para você, como profissional, para a empresa. Então, ter essa liberdade, né, e não ter receio, né, de trazer uma insegurança, uma dúvida, para aí sim, né, você tomar aquela decisão e cravar, né, e depois buscar o comprometimento de todo mundo no resultado final. E você, Luara? Bom, eu acho que assumir responsabilidade está na rotina, né? A gente tem responsabilidades dentro de casa, no relacionamento, no profissional, né? Então, quanto a isso, eu acho que todo mundo já assume as responsabilidades. E assumir responsabilidade é uma escolha, né? Você é livre para ter essas escolhas, mas ciente que existem consequências das suas escolhas, né? Eu gosto muito da frase de a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, seja o exemplo, né, de assumir a responsabilidade da organização, né, de você ter essa proatividade, de você querer entender, ou de você buscar ajuda, né, para que a gente consiga fazer com que o conceito seja prático, né? Então, eu entendo que antes de você assumir uma responsabilidade, queira assumir. Antes de você querer se comprometer, antes de você se comprometer, queira se comprometer. O querer faz toda a diferença para que isso funcione. Muito legal, demais as histórias, os insights, as dicas de trabalho. Tenho certeza que nossos ouvintes ali também estão maravilhados e vão se beneficiar muito com tudo isso que foi falado aqui nesse videocast. Valeu? Muito obrigado. Um abraço, obrigado. E este foi o primeiro episódio do A Casa é Sua. E você, tem uma história incrível para nos contar? Para inspirar nossos ouvintes? Então, envie ela pelo link que está na descrição do seu vídeo. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo episódio do A Casa é Sua.